Então, dando continuidade, para evitar o desenvolvimento da LPP, um dos pontos vai ser a mudança de decúbito, que o paciente, quando ele está em estágio crítico, ou seja, ele vai estar na UTI, muitas vezes ele vai estar sedado, ele não vai conseguir se movimentar sozinho, a gente vai ter que estar fazendo essa mudança de decúbito. E por que a gente estuda tanto? Por que a gente fala tanto em LPP, em prevenir essas lesões? Quais as medidas preventivas? Porque a partir de 1987, o desenvolvimento ou não de lesões passou a ser indicador de qualidade do cuidado. Então, o que é que isso quer dizer? Se o paciente desenvolveu lesão, a culpa, a qualidade da assistência de quem vai estar diminuída? Da enfermagem, dos médicos que estão com aquele paciente, da nutricionista, de toda a equipe, porque as medidas preventivas englobam toda a equipe, sendo que a enfermagem sempre vai estar na linha de frente, né? A gente, se o paciente desenvolveu lesão por pressão, a gente pensa logo, como é que está a assistência de enfermagem? Não deve estar uma das melhores, né? E passou a ser também parâmetro para avaliar os serviços de saúde. Aí na UTI tal, os pacientes, desculpa aí, na UTI tal, os pacientes desenvolvem menos LPP. Em tal hospital, na UTI, os pacientes, todo paciente que entra lá, a pele não fica íntegra por muito tempo. Desenvolve logo a lesão. Então, isso vai ser uma forma de eu avaliar que o serviço não está bom. O que é que não estão fazendo? Não estão fazendo a mudança de decúbito, não estão fazendo a hidratação do paciente. Aí, quando a gente vê que a lesão por pressão vai indicar a minha qualidade ou não da minha assistência, do meu cuidado, a gente começa a pensar em medidas de prevenção. Por quê? Porque prevenção sempre vai ter menor custo do que tratamento. Ah, mas o hidratante é caro. Ah, mas o filme protetor transparente que a gente coloca na pele também é caro, mas é mais caro o tratamento, é mais caro o curativo, é mais caro a cobertura que vai ter que utilizar depois que abrir. O antibiótico que vai ter que usar, porque vai estar, ou já pode estar infectado, ou pode estar desenvolvendo uma infecção ali naquela lesão. Então, vai ter que iniciar antibiótico também. Então, tudo isso vai aumentar o custo do tratamento. Então, mudanças de decúbito vão fazer o quê? Vão reduzir a duração da pressão exercida nos tecidos e assim diminuir a hipóxia tecidual, que é a hipóxia, diminuição de oxigênio e, consequentemente, os riscos teóricos de LPP. De quanto em quantas horas tenho que fazer essa mudança de decúbito? De 2 em 2 horas. Por quê? Porque entende-se que esse é o período máximo que a célula pode ficar sem oxigênio, sem uma circulação, e ela não morre. Então, passou disso, ela já começa a dar sinais, indícios de que algo não está normal. Regimes de reposicionamentos manuais são usados como programa de prevenção de risco de LPP para áreas alternativas de distribuição de pressão entre o corpo e a superfície de apoio. Porque o que é que a gente faz na mudança de decúbito? Muda as áreas de pressão que o corpo vai ficar. Por exemplo, quando eu coloco o paciente de decúbito lateral esquerdo, a região trocantérica esquerda vai ter uma maior pressão durante aquelas 2 horas. Mas quando eu volto para o decúbito dorsal, aquela pressão que estava sendo exercida deixa de ser exercida e aquela área volta a ter circulação normal. E qual é a pressão que vai estar aumentada agora? Na região sacral,
na região das escápulas, né? Nas costas. Então, quais são as práticas para a prevenção de LPP nos serviços de saúde? Primeiro lugar, quem é que vai estar avaliando e vai estar prescrevendo cuidado para prevenir LPP? O enfermeiro, mas toda a equipe multiprofissional da UTI pode estar ajudando no planejamento dessas ações, né? Dessas práticas. A primeira coisa que vai ser realizada vai ser quando o paciente chega ao serviço de saúde, aquela UTI, por exemplo, nós vamos logo observar como é que está a pele do paciente. Está a pele íntegra? O que é pele íntegra? É a pele sem nenhuma lesão por pressão. Não tem indícios de que tem alguma lesão ali naquela pele. Então, eu vou chamar pele íntegra para LPP. Vai ser avaliado pelo enfermeiro e os técnicos em enfermagem vão estar ajudando nessa avaliação também, na observação. Faz-se uma realização da avaliação do risco de todos os pacientes antes e durante a internação. Eu vou avaliar, o paciente está com pele íntegra, mas qual vai ser o risco dele de desenvolver LPP? Se é um paciente que está inconsciente, ele não vai se movimentar de jeito nenhum. Então, ele vai ter um alto risco para desenvolvimento de LPP. Se o paciente é consciente, orientado, é um jovem, é uma pessoa que não tenha nenhuma deficiência nutricional, por exemplo, vamos dizer que a pessoa está consciente, orientada, está em ambiente, ou seja, ela está respirando sem o suporte de oxigênio, no caso de uma cetoacidose diabética. Ela está só com problema, só que o problema é ótimo, né? É um caso grave, mas que o paciente pode estar consciente e orientado. Ela vai estar com problema na glicemia, vai ter uma acidose, mas ela pode estar consciente, orientada, se movimentando normal. Então, nesse caso, ela já vai ter baixo risco de desenvolvimento de LPP. Qual vai ser a ferramenta utilizada para dizer se o risco vai ser alto ou baixo do desenvolvimento de LPP? A escala de Braden. Memorizem esse nome. A escala de Braden é a ferramenta utilizada para a gente avaliar o risco do paciente de desenvolver ou não LPP. Como é que vai ser feita essa avaliação? É feita na admissão do paciente e pelo menos uma vez ao dia. Que horas nós vamos escolher para estar fazendo essa avaliação? No caso, o enfermeiro faz a avaliação, mas como eu disse, o técnico vai estar no auxílio, na observação também. Então, durante o banho, o enfermeiro pode estar junto à equipe dos técnicos, observando a pele do paciente, se está íntegra ainda, se já está desenvolvendo uma hiperemia. Nesse caso, essa área vermelhinha a gente já vai ter mais atenção e já vai começar a utilizar alguma outra medida protetora para evitar o rompimento dessa lesão. O que é que a gente pode levar em consideração também? Na UTI, todas as UTIs, é importante já ter um colchão especial, né? Porque o paciente, a maioria das vezes, não vai estar podendo se movimentar. O colchão especial que a gente pode estar utilizando é qual? É aquele casca de ovo, que é utilizado de forma mais remota. Hoje em dia a gente já utiliza o piramidal, que ele é ligado na energia, né? E ele fica fazendo movimentos, vai ficar fazendo tipo uma massagem no corpo para diminuir essa pressão. Quando o paciente tiver em um decúbito, ele vai ter umas elevações também. Já eu mostro uma foto. Pode ser utilizado também, pode não, deve ser utilizado também almofadas ou colchins
para evitar a pressão e evitar também que o paciente fique numa posição só, né? Quando for fazer os decúbitos, muitas vezes a gente vai precisar dessas almofadas para tirar a pressão desse lado, né? Para ele ficar um pouco mais lateralizado. Deixa eu ver se tem outras. Aqui é como a gente vai fazer a movimentação, lembrando que a gente sempre tem que deixar um pé na frente do outro, porque isso vai estabilizar seu peso e vai ajudar você a ter uma maior força durante a movimentação do paciente para fazer essa mudança do decúbito. Geralmente são 2 técnicos que vão estar fazendo essa mudança, fazem em dupla, né, dos seus pacientes. Então, voltando aqui, a gente pode utilizar esses coxins, vai utilizar esses coxins e almofadas para redistribuir a pressão. Vai também usar um apoio, ou pode ser uma almofada, na altura das panturrilhas, a fim de erguer os pés e proteger os calcanhares, né? Para o calcanhar não ficar numa pressão aumentada lá no colchão. Nós vamos também fazer o quê? Manter a higiene corporal, mantendo a pele limpa e seca, porque, como eu já falei, a umidade aumentada vai estar causando, né? Vai estar propiciando o desenvolvimento de LPP. Então, é importante que a gente faça mantenha sempre a pele limpa e seca, né? O paciente está usando sonda vesical, já vai ser bom, por um lado, de evitar essa umidade excessiva, porque não vai estar fazendo xixi na fralda. E se tiver evacuando muito, tiver episódios diarreicos, também vai aumentar o risco de LPP, né? Porque quanto mais úmida a pele, mais vai propiciar o desenvolvimento de LPP.